todos! O vídeo de hoje vai ser sobre o clássico que eu li no mês de outubro. O clássico que eu li no mês de outubro foi o mesmo que eu comecei a ler no mês de setembro, isto porque no mês de setembro não existiu vídeo sobre o clássico do mês. No mês de setembro eu comecei a ler Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, só que simplesmente, como vocês sabem, este livro é bastante antigo e por isso mesmo o inglês dele também é bastante antigo e eu ao início não estava a perceber completamente o livro, apesar de compreender o contexto, não estava a conseguir compreender totalmente todas as palavras, o que me estava a dificultar a compreensão do livro. Por isso em setembro decidi pará-lo e retomá-lo em outubro. Em outubro tive uma ideia, pesquisar na internet um e-book em português para fazer uma leitura em conjunto e devo dizer que adorei esta leitura e é uma experiência a repetir. Em Orgulho e Preconceito vamos acompanhar a família Bennet. A família Bennet é constituída pelo Sr. e pela Sra. Bennet e pelas suas 5 filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Kate e Lydia. Na altura, no século XVIII, a fortuna da família era herdada pelo filho homem. Ora, a família Bennet não tinha filhos homens, por isso a fortuna era herdada por um parente próximo. Coisa que fazia com que a Sra. Bennet andasse sempre muito estressada a procurar um bom partido para as suas filhas, para que estas pudessem ter um futuro e um bom nível social e não ficassem à mercê da sociedade. É com grande espanto que a Sra. Bennet ouve falar que o Mr. Bingley vai chegar à cidade e se vai instalar em Netherfield. Ela vai a correr ter com o marido para que este vá falar com ele, para tentar com que ele se aproxime de alguma das suas filhas. É com grande espanto que ela ouve dizer que ele já lá foi falar com ele e que ele vai participar no próximo baile da cidade. É nesse baile da cidade que todos se vão conhecer. Mr. Bingley vai se encantar por Jane e Mr. Darcy e Elizabeth vão ter o seu primeiro encontro. A primeira parte do livro para mim não me cativou tanto como eu estava à espera que cativasse. Primeiro porque acho que esta primeira parte é muito mais uma crítica à sociedade do que propriamente o foco no romance entre Mr. Darcy e Elizabeth. É uma muito forte crítica à sociedade que, apesar de ser aberta e de nós podermos ver e ouvir diálogos bastante abertos entre homens e mulheres, é uma sociedade bastante fechada em estereótipos e preconceitos sobre o casamento e sobre a educação que as mulheres obtinham naquela altura. Ao mesmo tempo que toda esta crítica vai aparecendo, o crescente conhecimento entre Mr. Darcy e Elizabeth também vai acontecendo e muitas destas críticas é espelhada nesse próprio romance. Porque ao início, o romance entre Mr. Darcy e Elizabeth é um romance, como o próprio nome do livro indica, orgulho e preconceito. O romance deles foi mesmo baseado num orgulho de pensarem eu não vou dar o braço a torcer por este amor porque eu não acho que esteja apaixonado e pelo preconceito de pensar que estaria apaixonado por alguém com um nível societário não é tão baixo, mas mais baixo do que ele. Portanto, a primeira parte foi mais complicada para mim, porque não é mais complicada, mas se calhar que nos leva mais tempo a ler por causa desta crítica. Quanto à segunda parte, a partir do meio do livro faz um clique a estas duas personagens e ambas vão perceber que o que os une é muito mais forte do que aquilo que os separa, que é um grande amor, e portanto eles vão, a partir do meio vai-se desenvolver toda aquela fase de reconquistar esse amor e portanto é uma parte muito mais leve e com que o leitor consegue se identificar muito mais com a leitura do que propriamente a primeira parte. Foi um livro que eu gostei muito, digo-vos sinceramente, passou para um dos meus favoritos. A história é muito bonita, a história entre os dois, o Mr. Darcy e Elizabeth. A escrita da autora também é muito boa, apesar de em inglês eu não compreendo todas as palavras porque tem palavras específicas da altura, mas com a leitura em português eu achei que foi uma leitura bastante fluida, é uma leitura que se faz muitíssimo bem, é um livro que eu adorei mesmo. Uma das coisas que eu queria falar aqui é que este livro não se centra apenas no romance entre Mr. Darcy e Elizabeth, apesar de ser isso o principal moto e é aí que a autora vai espelhar todos os erros e todas as críticas à sociedade. Este livro é também o contar de histórias, de todas as histórias à volta deles, a própria Jane e o Mr. Bingley, que vão ter o romance um pouco interrompido e depois vai voltar, pronto, vai haver ali uma parte, a irmã do Mr. Bingley que se opõe muito, a própria tia do Mr. Darcy que se vai opor no final ao amor deles, a própria Elizabeth tinha uma amiga que era a Charlotte que estava a ficar mais velha e não arranjava marido para viver e vivia nessa constante angústia por ninguém se interessar por ela, talvez por ela ter um nível de vida, por ser do nível societário mais baixo, portanto ninguém se interessava por ela.
todas as personagens que vão aparecendo ao longo da história estão interligadas pela crítica que a Jane Austen tenta fazer à sociedade, e pelo menos foi essa a ideia que me foi transmitida com o livro, e foi essa a ideia com que eu li, com que eu fiquei do livro. Foi um livro que eu gostei muito mesmo, recomendo como clássico a toda a gente. Muitas vezes nós pensamos que os clássicos não são bons de ler, são sim senhora, e esta é a prova de que um clássico pode ser muito bom de ler, portanto é uma recomendação imensa. Depois, eu quando acabei de ler o livro, fui ver um filme, fui ver o filme de 2005, em que a Keira Knightley faz de Elizabeth e o Matthew Macfadyen, acho que é assim que se diz, de Mr. Darcy. Foi o último filme que fizeram sobre Orgulho e Preconceito e devo dizer que é um ótimo filme. Quem quiser ler o livro e a seguir ver o filme, este filme é muito bom. Apesar de, claro, o filme não estar completamente igual ao livro, até porque o filme já tem 2 horas e é difícil, e eu já fui muito mais crítica com livros do que sou hoje, com filmes do que sou hoje em dia, portanto, mas mesmo assim a linha condutora está toda lá, apesar de terem modificado algumas partes, o fio condutor está todo lá, nenhum evento principal é deixado fora. E portanto, acho que estão de parabéns. Todos os personagens conseguiram transmitir aquilo que eu senti ao ler o livro no filme, e portanto, também estão todos de parabéns. Apesar de eu não ser uma grande fã da Keira Knightley, acho que é assim que se diz, gostei dela neste papel, não tenho assim nada a dizer. Claro que houve partes que me irritaram um pouco na expressão facial dela, mas gostei do filme e gostei muito das interpretações e portanto... é um filme que eu recomendo muito. Ótima fotografia, as paisagens de fora estão maravilhosas, as imagens de dentro dos interiores também estão maravilhosas, os bailes, as casas, o guarda-roupa, a caracterização, tudo está perfeito. Por isso é um ponto que este filme leva a favor, se calhar, dos antigos. Uma das coisas que também já me perguntaram era se eu assistia à série da BBC. Não, ainda não assisti à série da BBC, mas também já li na internet que o Mr. Darcy, o ator que fez o Mr. Darcy na série da BBC, interpretou muito melhor do que este Matthew. Portanto, o que eu queria fazer era pesquisar todas as adaptações cinematográficas que existiram, todas as séries que existam e a ir assistindo. Depois até faço um post lá no blog a comentar mais ou menos o que é que eu achei de todas essas adaptações, mas a única que eu vi até agora foi a 2005 e gostei muito. E é isso, espero que tenham gostado. A minha opinião, eu sei que não vai ser nada equiparável ao quanto eu gostei de ler este livro, porque é um livro que me transmitiu muito e do qual eu gostei muito, e por isso para mim é muito complicado falar de um livro do qual eu gostei tanto, e portanto às vezes faltam-nos as palavras, e eu estive imensos dias para fazer esta opinião, muitos mesmos. Esta opinião já deveria ter sido mês passado e não saiu, principalmente por isso, por eu não conseguir transmitir cá para fora tudo aquilo que eu estou a sentir e tudo aquilo que eu senti ao ler o livro. E por isso espero que tenham gostado. Alguma coisa digam aí nos comentários, não hesitem. Uma coisa, continuo-vos a pedir para deixarem as vossas perguntas lá em baixo, porque eu ainda não gravei o vídeo. Mas vou gravar para a semana, prometo, para a semana vai sair o vídeo de perguntas e respostas, por isso continuem a deixar as vossas perguntas. Gostaria muito que vocês deixassem as vossas últimas perguntas, por isso deixem aqui em baixo. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!